Fala, meus amigos e amigas palmeirenses. Uma ótima segunda-feira para vocês. Bom início de semana para todos. Estou trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, onde eu estou trazendo um corte de Felipe Melo rasgando elogios a Giai e a Emiliano Martinez nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Felipe, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, meus fechamentos. Bom, meu destaque hoje vai para o líder do campeonato, Palmeiras, que fez mais um jogo muito bom. É meio que chover no molhado falar do Palmeiras, né? Falar de Flamengo, meio que chover no molhado, mas eu vejo o Palmeiras hoje uma inteligência tática muito grande. Né? Fazer uma leitura de jogo, sabe a hora de defender, sabe a hora de pressionar alto. E assim foi o gol do Palmeiras, né? Entendeu que era hora de pressionar, fez uma pressão alta, roubaram a bola ainda na área adversária, concluíram em gol. E o Palmeiras, quando tem uma oportunidade, faz o gol mesmo. Destaque também ao Vitor Roque, que depois de tantos jogos, né, ajudando o clube, ajudou hoje com um bom jogo, mas também finalizando, fazendo gol. Isso é importante para o líder do campeonato, que a cada vez se consolida mais com um bom jogo, mas, sobretudo, com uma leitura de jogo muito grande, que me impressionou muito como foi hoje. Tinha feito 2 gols que haviam sido anulados, hoje marcou o primeiro que valeu, o Vitor Roque. Vamos mudar de assunto, né? O Eric já falou, vamos logo para a vitória do Palmeiras, o líder do campeonato. Vasco e Palmeiras jogaram em Brasília, deu Palmeiras, foi o destaque inicial do Felipe, é para ele que eu mando, Felipe. Palmeiras muito bem, controlando o jogo, a maior parte do jogo foi bem controlado pelo Palmeiras. O Vasco sente muita falta do grande número 9, do Berrete, né? Faz uma diferença enorme para o Vasco, o jogo ofensivo do Vasco, até mesmo para fazer aquela primeira pressão, que ele é bom também, ganhar a primeira bola no alto, senti muita falta. Agora, o Palmeiras é mais que tudo chovendo molhado. Eu tento buscar algo para falar do Palmeiras que eu não tenha falado aqui. Então, eu vou falar da inteligência tática do clube, né? Desses jogadores. Que mais do que o Abel, que já ensinou para eles fazem a leitura dentro de campo. Assim, não importa quem está jogando no Palmeiras, o cara sabe fazer a leitura de jogo. Foi assim que saiu o gol do Palmeiras. Foi assim que o Palmeiras foi lá, recuperou a bola ainda no campo de defesa do Vasco, né? E acabou fazendo o gol. Então, assim, o Palmeiras é um time muito completo hoje, que a cada dia que passa tem sabido mais do que nunca jogar o jogo que pede, né? Dificilmente toma gol e quando tem oportunidade vai lá e crava a faca e mata o jogo como foi hoje. Então, assim, é o líder do campeonato, 100% na Libertadores e cada vez mais crescendo. Hoje o Giai fez mais um ótimo jogo, um atleta também que o Abel conseguiu aí fazer com que ele voltasse a fazer um grande jogo. Fez esse gol aí pro Palmeiras, que é um gol, né? Essa defesa dele aí de bicicleta. Então, assim, o Palmeiras que tem muitas peças. Hoje também as substituições que fizeram, né, pelo Abel, foi substituições que fizeram a diferença também, né? Tínhamos no banco o Paulinho, Maurício, grandes jogadores no banco de reserva, que quando entram fazem uma diferença enorme. Então, o Palmeiras justo vencedor e mais do que isso, né? Procura alguma coisa nova para falar e hoje foi a inteligência tática do clube. Quarta vitória fora de casa do Palmeiras no campeonato em 4 jogos. Isso é uma marca que a única derrota do Palmeiras foi em casa para o Bahia na rodada passada, mas os 4 jogos que fez fora de casa, venceu. Venceu o Vasco fora de casa, o Internacional fora de casa, o Sport fora de casa e o Fortaleza fora de casa, né? Então, isso lá na frente, quando a gente for fazer a contabilidade do campeonato, isso pesa demais, cara. Você ganhar jogos fora de casa, isso dá um peso na campanha, isso te joga uma chance de ser campeão muito grande, cara. Pô, e por outro lado, o Vasco era mandante, mas jogou fora de casa, jogou em Brasília. Jogou em campo neutro, né? Toda vez que o Vasco saiu de São Januário, ele perdeu, né? Ele perdeu do Corinthians, ele perdeu hoje, ele perdeu do Ceará. O Vasco sai de casa. Empatou com o Flamengo no Maracanã, empatou com o Flamengo no Maracanã, que era mando do Vasco. Verdade. Que foi, aliás, um bom jogo dele como visitante. E hoje, sem Coutinho e sem Verrete, né? Como o Carille não está mais lá... Mas eu achei que o Vasco fez um bom jogo, sabia? Também achei. Dentro das limitações do Vasco. Também. Eu também achei que o Vasco fez um bom jogo também, mas olha o gol do Palmeiras. Falou. Olha como é que o Palmeiras arma uma arapuca, cara. Assim, eles vão tocar a bola, sai aqui o Rios pressionando, trazendo o jogador para o lado de campo, já sai aqui o próprio... Estevão. O Estevão também fazendo a pressão, roubam a bola, já toca a bola de primeira pro cara fazer o gol. Assim, eles arrumam uma arapuca. Mas ainda isso assim, aí... né, Felipe, mesmo com toda essa boa marcação que o Palmeiras faz, é um erro técnico do Hugo Moura, né? É um erro técnico, mas assim, eu não posso deixar de exaltar
o que esses atletas fizeram, porque, de fato, se eles não tivessem feito pressão, de repente não iam jogando. Então, assim, fizeram uma leitura e conversaram dentro de campo, porque tem que ter comunicação dentro de campo. Porque se só um faz a leitura de jogo, de repente o Rios fazer a pressão, e se o Estevão não sai também, eles poderiam sair jogando. Então, assim, isso é treinado, cara. O Palmeiras fez isso várias vezes no jogo. Exatamente, Essas isso é vezes treinado. pressionava alto ali e o Hugo Moura tentou, na entrevista, em algum momento eu li em algum lugar que no pós-jogo que eles treinaram essa saída de bola. O Felipe gosta desse tipo, né? O Felipe, que hoje é Ele fez muito isso no do Bangu. Vasco, com o Bangu. Mas aí, se o Palmeiras faz isso 1, 2, 3 vezes, no caso, naquele momento, não tinha muito que você fazer, dar um chutão. Se é treinado, vai virar mesa tática daqui a pouquinho, para análise do Denilson. O Vasco também perdeu quando saiu para encarar o Cruzeiro. Ou seja, fora de casa ele tem um empate com o Flamengo. Foi em Uberlândia. Em Uberlândia. Fora de São Januário, ele tem um empate contra o Flamengo e só derrotas, inclusive, quando ele é mandante. E aí, de hoje. a gente vai ver o torcedor do Vasco, ele faz uma crítica em cima disso ao presidente do clube, o Pedrinho, porque são 2 jogos. Bem, enquanto o Flamengo, a polícia não deixou que fosse em São Januário. Tinha um imbróglio, não vale nem a pena a gente ficar debatendo isso aqui. Mas contra o Palmeiras, o jogo poderia ter sido em São Januário, né? E aí talvez, estou dizendo porque a gente não sabe, mas se o Vasco é mais forte em São Januário, normalmente seria mais forte nesse jogo também do que foi em Brasília. A gente não sabe se o Palmeiras podia chegar lá e ganhar de 3-0. O futebol tem essas coisas, mas há uma crítica também a essa questão dessa decisão que a gestão do Vasco toma de alguns jogos importantes não fazer em São Januário. Mas eu acho que não é um jogo importante. Oi? Perdão, Isaac. Eu acho que esse, no caso, não foi o jogo que o Vasco priorizou. Porque poupa seus 2 melhores jogadores, tira da sua força, que é exatamente São Januário, e tem um jogo tem um jogo na semana que vem. Por isso que poupou os 2 jogadores. Então, acho que foi um jogo onde o Vasco não deu essa importância que você está citando. Você entende isso? Mas deveria ter dado, na minha opinião. Mas eu acho que se coloca... Brasileirão não tem como você tira esses jogadores e coloca o jogo em São Januário, o Vasco tem que entender que em São Januário o Vasco é mais forte. Claro. Porque o campo é diferente, exatamente. O campo é diferente, a torcida enche, é um caldeirão de fato. É a casa do Vasco. É isso que eu tô o Vasco tem que colocar, se eu sou o presidente do Vasco, todos os jogos em casa, a não ser esse do Flamengo, porque de fato a polícia não pode jogar, então tudo bem, vai jogar em outro lugar. Agora em casa tem que ser em São Januário. São Januário é a casa do Vasco. Então, eu quero dizer, causou uma dúvida. Aline, só rapidinho, talvez o campeonato do Vasco não é o mesmo do Palmeiras. O Vasco não briga para ser campeão. O Palmeiras, Eu acho que Palmeiras briga para ser campeão. Só que os times que estão com o Vasco, onde o Vasco está, provavelmente não vão ganhar do Palmeiras também. Então, quando você está brigando numa outra situação e você ganha desse time, você tem um trunfo contra os teus adversários diretos na tabela. Os times que estão brigando ali por Sul-Americana, eventualmente para fugir do rebaixamento, quando ganham do Palmeiras, já é um trunfo que você tem, porque os outros não vão ganhar do Palmeiras. Inegavelmente, o Verratti em campo hoje aumentaria muito a chance do Vasco, inegavelmente. Tanto que a gente concluiu, e quem viu os melhores momentos observou, o Vasco chegou. Só que não tem a qualidade que o Palmeiras tem. Chegava bem pelos lados. Só que aí cruzava a bola, não tinha o Verratti lá. O Ricardinho chegou a falar isso no momento na transmissão da TV Globo. Ele fala assim, o Verratti deve estar sentindo falta. Nunca teve tanto cruzamento, tanta jogada pelo lado. Mas se você colocar os clubes, você Mirassol jogando em casa é muito mais forte. Sim. Campo menor. Juventude, quando joga em casa, é forte. Claro. Então o Vasco, por mais que tivesse, como a Aline falou, né, tirou os jogadores que são muito importantes, pelo menos deixa o jogo em São Januário, que é mais forte, mesmo que sem esses jogadores, a probabilidade do Vasco vencer o jogo jogando em São Januário é maior. Quando o Vasco tinha jogado contra o Melgar e aí contra o Corinthians em São Paulo, poupou também os principais jogadores, né? O Verratti estava no banco, entrou no finalzinho. Muita gente ficou em dúvida, a decisão é do Carille ou é da direção? Se é que alguém tinha uma dúvida, que era uma decisão do clube, hoje não tem mais, porque o Carille não está mais lá e o Vasco optou hoje por tirar do jogo o Coutinho e o Verratti. Me parece que o Vasco tem uma diretriz de priorizar as Copas em relação ao Campeonato Brasileiro. O Vasco, no meio de semana, vai até a Venezuela para enfrentar o Porto Cabello. Isso. Que é um adversário de um nível bem mais baixo, né? Mas é fora de casa, tem a viagem, tem o desgaste e tal. Então, claramente, o Vasco, como disse a Aline, está priorizando mesmo as Copas. Mais que anunciado isso, e o próprio Verratti, antes do jogo, falou sobre o tema. Dá uma olhada. Tem jogo decisivo na quarta-feira pela Sula, depois tem Vitória, tem Lanús, tem muito jogo. Então a gente tem que dar uma parada e acho que hoje irá o melhor. Mas sempre com essa vontade de estar, mas a gente combinou, acreditou que era melhor hoje dar uma parada para tudo o que vai na frente.
Cara, bom, o Vasco sabe onde o calo dele aperta, mas eu acho estranho, confesso, cara. Vendeu o mando, né? Eu recebi uma mensagem que falou que vendeu o mando. Assim, vendeu o mando. Não pode vender. Não, a questão são 3 pontos tecnicamente, assim, de não ter o Verratti nem no banco hoje, assim. Não, eu acho que é um erro. Também acho. Eu acho que é um erro dos treinadores. Por mais que você tenha você priorize, e é natural priorizar, que hoje é até difícil você falar quem é titular e quem é reserva, né? Os times rodam tanto os jogadores. O Vasco, o Verratti cara, mas esse é o capitão dele. Você abrir mão, então, mas você abrir mão, por exemplo, de um Coutinho e de um Verratti, num jogo desse tamanho, do banco de reserva, cara, eu acho que é um erro. Óbvio que está dentro do planejamento, o Verratti acabou de falar aí por causa do jogo no meio da semana, mas não tem como jogar 20 minutos? Eu vou além. 15 minutos? Eu vou além. Eu acho que o Coutinho, tudo bem, agora o Verratti não pode ficar fora do banco de reserva. Ele é o capitão do time, é um cara que muda toda a estrutura do Vasco quando está em campo. Então, assim, eu acho que pelo menos no banco, para de repente jogar 20 minutos se precisar, sabe, porque o jogo foi 1-0 pro Palmeiras. Então, você bota o Verratti faltando 15 minutos ali, sabe, o Palmeiras de repente recuando linha, botando bola na área, qual a probabilidade do Verratti ganhar uma bola e fazer um gol, ganhar uma bola e o Vasco fazer um gol de uma bola aérea? É grande. É maior do que sem ele. Exatamente. É maior e não é uma situação cômoda na tabela. O Vasco tem 7 pontos, cara. Exatamente. E assim, como a gente tá debatendo aqui, o Vasco fora de São Januário não tá machucando ninguém, cara. Somou 1 ponto contra o Flamengo. Não tem técnico? Não tem porque técnico. O Felipe não é um técnico. Por mais que ele hoje esteja técnico, todo mundo sabe que o Vasco está atrás do Fernando Diniz, que é o nome que o Pedrinho quer para comandar o Vasco. Então, até quando você vai, né, com um técnico interino, abrindo mão de alguns jogos importantes, eu acho que é um momento que o Vasco deveria refletir um pouco, cara. Sim. E aproveitando, a gente estava mostrando a imagem do Coutinho e também do Verratti, aproveitando que o Felipe Melo citou ali a marcação, pressão da equipe do Palmeiras, vamos fazer a nossa mesa tática de hoje. Roda a vinheta aí. Então, isso. Aê, garoto. Boa. Tá bem demais. Cheguei, tá bem demais. Cheguei, pai. Vinheta. A nossa mesa tática de hoje, a gente mostra ali a equipe do Palmeiras, né? Apesar do jogo não ter sido em casa, mas normalmente a gente coloca o time que vence o jogo, então a gente coloca ali a equipe do Palmeiras e num segundo momento mostrar o lance do gol, e aí a gente coloca os protagonistas, os envolvidos na jogada do gol do Palmeiras. O Felipe Melo citou aqui a boa marcação-pressão da equipe do Palmeiras, que aí você tem o destaque do Vitor Roque, Richard Rios, que faz a marcação-pressão no Hugo Moura, e o Estevão, né, que ajuda a fazer essa sombra, se pode dizer dessa forma, para o Hugo Moura, que está aqui na imagem, não achar esse passe para o Luiz Gustavo. Logo mais a gente mostra na imagem. Na sequência dessa imagem, tem um detalhe que eu acho que é extremamente importante a gente falar. Quando o Hugo Moura recebe essa bola dentro da área do Léo Jardim, os times estão fazendo essa saída de bola, né? Abre ali os laterais, os zagueiros, né? O volante recebe a bola ali do pé do goleiro e tenta sair jogando. Nesse momento, o Richard Rios faz a marcação-pressão no Hugo Moura. O Hugo Moura, depois no telão, eu vou mostrar para você e dar a minha opinião, o que o Hugo Moura poderia ter feito, porque ele tinha a opção também de achar o João Vitor, mas ele prefere, por causa de um detalhe que mais na frente eu vou falar, ele prefere girar a bola para o lado esquerdo dele para tentar achar o Luiz Gustavo. E ele não consegue achar o Luiz Gustavo nessa posição, porque o Estevão faz um movimento curto para cortar o passe, ele se atrapalha na saída de bola. Quando ele tenta achar o passe, o Estevão rouba a bola e acha o Vitor Roque, que faz esse movimento pisando na área e fazendo o gol. Uma saída de bola que provavelmente não teve tanto tempo para ser treinada. Pode voltar aqui para mim, por favor. Uma saída de bola que não teve tanto tempo para treinar, porque o Hugo Moura, quando ele pega essa bola do Jardim, ele poderia ter girado para o lado direito dele. Por que eu falo? Se a gente conseguir rodar a imagem do lance, a gente vai no telão aqui. Por que eu falo isso, Isaac? Tá vendo? Esse é o lance do jogo, né? Aí a bola do Giai, que tá fazendo... Acho que é o 6º jogo dele como titular no Palmeiras, né? Fazendo uma função diferente, né? Fazendo um terceiro zagueiro pelo lado direito. Mais ou menos que o Rocha fazia. Jogando bem. Pra gente ir no lance do gol, ó, esse é o lance do Giai, que ele rouba a bola, o Felipe Melo falou que ele fez o gol, né? Ele tira o gol lá e na sequência ele recebe essa falta, ó.
Tamanha é a confiança que o Jair está jogando com a camisa do Palmeiras, mais à vontade, mais adaptado. Então ele rouba, ele salva o gol do Vasco ali. E aí é o lance do gol, ó. O que eu quero dizer nesse lance aqui, ó? Ele recebe a pressão, o Estevão inteligentemente acha o Vitor Roque e consegue fazer um gol. Acho que depois de 12 jogos o Vitor Roque faz o seu primeiro gol. Se a gente colocar na origem da jogada, e aí eu quero a opinião de vocês, meus amigos, o Hugo Moura, ó, tá vendo que ele traz a bola? Pausa pra mim na origem, né? Tá vendo que ele pausa a bola e traz pro lado esquerdo dele? Que aí pra mim tá o erro na jogada. Porque quando ele pausa a bola e leva pro lado esquerdo dele, pode soltar. Tá vendo? Ele domina a bola, Felipe, ó. Tá vendo, meus amiguinhos? Pro lado esquerdo dele. Se ele gira aí ele é pressionado, ele faz até um gesto com a mão pra falar, Luiz, me dá uma opção do passe, cara. Rápido, porque eu preciso te achar. E ele não acha. Porque se ele gira a bola pro lado direito dele, ele tem a opção do passe. João Vitor, né? Pro João Vitor lá em cima, ou ele tem a opção de estar pressionado, botar o corpo. Ele esconde a bola. Quando ele traz a bola pro lado esquerdo, ele mostra a bola pro Richard Rios. Eu concordo com você, ainda digo mais. O Léo Jardim poderia ter tocado a bola pro lado e o próprio Léo Jardim ter dado linha de passe para ele. Porque se o Richard Rios vem pressionar, ele toca pro Léo Jardim, como acontece muito com o Rossi no Flamengo, o cara vem pressionar, o cara toca no Rossi, o Rossi vai lá e vira o jogo, muito bom que é com o pé, né? E vira o jogo e acabou a bagunça. Então, assim, ele pega na bola e o Léo Jardim tá atrás dele, não tem linha de passe nem tão pouco do goleiro. E depois ele mesmo se faz marcar ou trazer a bola pra esquerda. Agora, se o Vasco, que é o Fernando Diniz, é bom o torcedor do Vasco se acostumar com esse tipo de jogada. Cara, Felipe mas aí vai ter linha de passe. Aí vai ter linha de passe. Isso. O André era um volante que fazia muito isso. O Felipe abria de um lado, o Nino abria do outro, é ou não é? Exatamente. O Fábio aparecia pra jogar. Então, vascaínos, acostumem-se com essa imagem, acostumem-se a sair a bola assim. Mas vai ter linha de passe. Com o Diniz... Mas vai levar também o Nino, o André... O Felipe, o André... A saída de bola do André. Não, eu não saio do ar-condicionado mais não, obrigado. Esse aqui também. Quer voltar, Felipe? Ar-condicionado tá bom, obrigado. Agora, Felipe, pegando o gancho no comentário do Eric, né? É quase que um fetiche do futebol brasileiro falar da saída de bola dos times do Diniz. Às vezes um time da Série C comete um erro grotesco como esse aí. Ó, o dinizismo aí! Eu falei, desculpa, sem crítica ao Diniz, não. Claro, eu tô falando só que isso vai ser uma constante no time. É uma questão cara ao Fernando Diniz que o time saia trabalhando a bola. Como é que é isso no dia a dia, essa obsessão? É muito trabalho. É muito treino e muito erro. Então, que mais tem? Exatamente. Repetição. Muito erro. E às vezes o Diniz fazia o que com a gente no Fluminense? Muitas vezes. Os caras pegavam e falavam assim, vocês vão ter que sair jogando aqui e se viram tem que sair jogando da área, de dentro da área. E vem todo o time pra cá, às vezes eles marcavam com 1 ou 2 jogadores a mais. E nós saímos jogando. E vamos trazer aqui mais algumas informações dessa vitória do Verdão pelo placar de 1-0 contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui uma nota com avaliação, as notas que foram dadas para os jogadores no Palmeiras pelo seu desempenho diante dessa partida contra o Vasco. Destaque da partida, segundo o Sofa, Giai com nota 8.2. Realmente o lateral fez uma excelente partida, salvou aquele golzinho do Vasco no final do primeiro tempo e com certeza pelo seu desempenho na partida lhe deram uma excelente nota e como melhor do jogo, né? E a segunda melhor nota do Palmeiras foi o garoto Estevão, né? Que deu ali a assistência para o Vitor Roque marcar o seu primeiro gol com a camisa do Verdão. Estou trazendo aqui agora uma imagem com a quantidade de finalizações do Palmeiras durante a partida. Foram 16 finalizações, só que o que assusta é isso, somente 2 delas foram no gol. Teve vários chutes do Palmeiras que pareciam field goal, os chutes lá que a bola sobe lá no futebol americano. Ou seja, tem que melhorar essa qualidade nessas finalizações. Acertar o alvo, é muita bola para fora a todo momento. E agora estamos vendo aqui o posicionamento, o local onde foram feitas essas finalizações. 11 finalizações do Palmeiras foram de fora da área. Somente 5 delas foram feitas dentro da área. O Palmeiras teve um pouquinho de dificuldade também na criação durante essa partida e acabava finalizando, chutando muito. Algumas jogadas também ensaiadas na bola parada e tentava chutar de fora da área. Mas o que me assusta, novamente repetindo, acertou muito pouco no gol. Mas o mais importante é a vitória do Verdão, que assumiu a liderança do campeonato com 16 pontos, aguardando o resultado entre Cruzeiro e Flamengo para saber se o Palmeiras vai continuar líder do Campeonato Brasileiro. Essas são as informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e até o próximo vídeo.